E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Do verso 1 ao verso 3, fala do final da grande tribulação, que haverá livramento para os que tiverem o nome escrito no livro, a ressurreição dos mortos, para a vergonha e desprezo eterno, e a glória para os que foram fiéis ao Senhor. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Aqui no verso 4, eu entendo que a palavra está se referindo àquelas pessoas que buscam entender a palavra de Deus. E o conhecimento se multiplicará, porque é como o Senhor diz, quem pede recebe, e aquele que procura acha. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Esse homem vestido de linho é Jesus. Ele estava ali sobre as águas, fazendo aí uma alusão do tempo futuro, pois ele viria, morreria e ressuscitaria. E assim a porta da graça iria se abrir como se abriu, e assim derramaria como derramou o seu Espírito sobre o seu povo. Então eu acredito que ele está sobre as águas, representa aí esse período, esse tempo em que estamos vivendo atualmente, onde a terra não é mais seca como era antes de sua vinda, pois hoje temos o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, respondendo a Daniel, que essa profecia do fim seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Quando ele diz para um tempo, eu entendo que ele está se referindo ao período da graça, a partir da sua ressurreição. E depois ele diz tempos e metade do tempo. Eu acredito que tempos significa a mudança de estação que o mundo sofrerá com o arrebatamento. E metade do tempo, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Aí ele continua: e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Ou seja, quando esse tempo irá chegar? Quando acabar de espalhar o poder do povo santo. Nesse período em que estamos vivendo, onde o povo de Deus ainda está aqui na terra, nós temos o poder de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós espalhamos sobre a terra. E quando acontecer o arrebatamento, o povo de Deus irá sair da terra. Portanto, quando o evangelho de Jesus Cristo for anunciado em todos os cantos, acontecerá o arrebatamento e o povo de Deus será tirado da terra. E aí todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
Quando ele diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, ele está falando desse período da graça em que estamos vivendo. Porque nesse período, através do sangue de Jesus, muitos são purificados. Somos perdoados, embranquecidos e provados. Verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando ele diz, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, entendo o que ele está dizendo. Nós, o povo de Deus, cristãos genuínos, estamos aqui na terra sacrificando ao Senhor todos os dias, porque todos os dias temos que renunciar a nós mesmos. Quando nós perdoamos, pedimos perdão, quando jejuamos, quando abençoamos, quando damos a outra face, quando renunciamos às nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Estamos sacrificando ao Senhor. Portanto, esse é o sacrifício contínuo que essa palavra se refere. Porque esta palavra está aqui falando do tempo do fim, que confirma o que diz no verso 7. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, ou seja, quando o sacrifício contínuo for tirado, quando acontecer o arrebatamento do povo de Deus, e a igreja for retirada da terra e posta a abominação desoladora. Porque quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo de Deus irá sair junto. E somente quando o Espírito Santo for tirado da terra, o anticristo irá se manifestar. Portanto, quando o sacrifício contínuo for tirado, quando acontecer o arrebatamento da igreja e o Espírito Santo de Deus sair da terra, o anticristo entrará em cena e posta a abominação desoladora. Haverá 1290 dias, que dá 3 anos e 5 meses. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, que dá 3 anos e 6 meses. Então, 1290 dias mais 1335 dias são igual a 2625 dias, que dividido por um ano, que são 365 dias, é igual a 7 anos e uns quebrados, que serão os 7 anos de grande tribulação sobre a terra. Então, quando ele diz, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, ele está dizendo, bem-aventurado aquele que conseguir chegar até o fim, aqueles que ficarem para trás. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ele está falando, seja fiel até o fim, porque no final de tudo você receberá a sua recompensa.